Olá, tudo bem? Segunda, 11 de setembro, edição 490 pergunta: é possível comprovar o aumento na concentração de renda no Brasil nos últimos 15 anos? Infelizmente, é possível com base nos dados divulgados pela Receita Federal do Brasil. Pegando declarações de 2021, último ano apresentado, ano calendário 2021, comparativo com o primeiro ano divulgado, que foi 2006. Preste atenção. O aumento na renda de 2006 para 2021, o aumento médio, ficou em 196% nesses 15 anos. Valor nominal. A inflação, 142%. Logicamente que essa diferença de 196 para 142 foi o crescimento do PIB, né? O pequeno crescimento do PIB que o Brasil teve, né? O reduzido crescimento nesse período. Mas como foi distribuído esse bolo, esse crescimento? Vamos ver aqui que dados interessantes a Receita Federal nos apresenta. Olha só. Primeiro, eram 24 milhões de declarantes lá em 2006. Passamos a ser 36 milhões em 2021. Quando você pega a renda dividida por grupos, né, você tem 9 milhões de contribuintes até R$ 2.431 de renda mensal média. E na última faixa você tem 3.600 contribuintes, né, o 0,01% mais rico, teoricamente, dos declarantes, que tem renda acima de R$ 1.266.000 por mês. Como fica a alíquota? Bom, o total de IR pago, imposto de renda, sobre rendimento tributável, mais exclusivo na fonte, mais os rendimentos isentos, oriundos de distribuição de lucros e dividendos, né, em geral, deu 6,5% na média em 2006, 6,7% na média em 2021. Ou seja, houve um aumento na alíquota média de 2,9%, muito pequenininho o aumento. Mas quando você pega o extrato, olha que interessante, você tem um grupo de 24 milhões e 800 mil pessoas. Preste atenção, 24 milhões e 800 mil pessoas. Quem são essas pessoas, professor? São aquelas pessoas com renda mensal, né, entre R$ 2.431 e R$ 18.860. Você se encaixou nessa renda? Conhece muitas pessoas que se encaixam aí? A grande maioria das pessoas vai estar aí, entre 2.431, a maioria dos declarantes, claro, e 18.860 por mês. É a classe média em seus variados segmentos ali, em suas variadas subclassificações. E aí, você percebe que há um brutal aumento na alíquota. Alíquota, eu não estou falando de valor no período, tá vendo? Por exemplo, quem ganha 3.600 contribuintes aproximadamente, 3.600.000 contribuintes aproximadamente, tá? Com renda mensal entre 8.240 e 13.580, tiveram um aumento de 80%, 79%. A alíquota era 5,5% e passou para 9,9%. Quem ganha hoje em torno de 6.005 até 8.240 teve um aumento de 148%. Quer dizer, um aumento brutal, pesado, por conta de uma série de fatores. O principal deles, um bom tempo de congelamento de tabela, né? Foram 8 anos com tabela congelada aí de 2015 e 2023. Aí quando você vai verificar o patrimônio, porque isso é um dado importante, a renda, você vem alegar um monte de coisa, mas quem recebeu dividendo, aí pagou imposto na pessoa jurídica, aquelas coisas que a gente sempre escuta, né? Mas o patrimônio não, o patrimônio é a parte pessoal. O patrimônio, você vê aqui, ó, o patrimônio médio brasileiro cresceu 299% no período, né? A média dos declarantes era de bens de 87 mil por declarante em 2006. Declarante em 2006. Em 2021 é 348 mil reais em média, média simples. Quando você pega esse grupinho aqui, esse grupão, né, de quase 25 milhões de contribuintes, com renda entre 2.400 e 18.860, você verifica que o patrimônio deles, ó, subiu menos do que a média, muito menos do que a média. Essa turma aqui, principalmente, ó, quem ganha de 2.400 a 3.800 foi o mais prejudicado. Mas quem ganha de 3.800 até 6.000
também perdeu muito, perdeu bem, ó, teve um aumento de 198%, quando a correção foi 299%. Quer dizer, a atualização média foi 300%, ele conseguiu menos de 200%. Mesmo aqui nas faixas acima de 6 mil, né, até 18 mil, o crescimento foi menor. Quando você chega a partir da renda de 18.860, na média, há uma redução de alíquota, observando aqui, ó, 18 a 27, há uma redução de alíquota de 12,7 para 12,5, tá? Uma queda de 1,7 pontos percentuais. Mas deixa eu fazer rapidamente um parêntese com você aqui. Quando eu falo que tem, nessa faixa aqui, tem uma redução de alíquota, eu estou misturando. Na verdade, essa mistura acontece em todas as faixas, mas deixa eu me centrar nessa aqui, com os 5%, né? Os 4%, 5% aqui de contribuintes, de 95% a 97% daqueles contribuintes né, os 5% mais ricos, de 3% a 5% mais ricos dos declarantes. Sempre lembrando que é dos declarantes que nós estamos falando. Presta atenção. Renda de 18 a 27. Aqui, gente, tem pessoas aqui que têm renda preponderantemente de trabalho, de aposentadoria, de pensão, rendimentos tributáveis. Praticamente não tem distribuição de lucro e tem pouco rendimento exclusivo na fonte. Essa turma sofreu um aumento brutal no seu IRPF. Certamente eles aqui teriam tido um aumento de 40%, 50%, 80%, 100% no seu imposto de renda. Por outro, talvez metade desses declarantes aqui, entenderam? Metade desse 1.080.000 aqui, 540, estejam nessa situação. Agora, um terço mais ou menos disso, 360 mil pessoas aproximadamente, tem renda preponderantemente de distribuição de lucros. Então, mesmo nessa faixa de 18 a 27, o imposto de renda que pagou foi muito pequeno. Quer dizer, teve até uma redução de alíquota, provavelmente, de 2006 para cá. Mas está aqui no bolo. A Receita Federal não detalha isso, eu não tenho como abrir para vocês. E aí tem um grupo ali de talvez 15%, 20%, de 15% a 20%, que tem renda, horas de trabalho, hora de distribuição de lucro, né? Tem as duas coisas, atua como empresário ou microempresário, em paralelo com atividades remuneradas como rendimento tributável ali, salário, aposentadoria. E aí está nessa média, talvez tenha exatamente essa situação aqui, né? A alíquota fica na faixa de 11%, 12%. Vocês entenderam? Tem gente pagando 18%, 19%, 20%, tem gente pagando 5%, 4%, 3%. Na média dá 12%. Eu não tenho como abrir esse dado, porque esse dado não nos é disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. Mas para fechar o nosso vídeo, que já está um pouco longo, mas é necessário, olha que loucura isso aqui. Ó. Quando você pega esse grupo de baixo, e a Receita abre, eu também abri, né, dos mais ricos, o grupo a partir de 1%, tá vendo? Se você ganha rendimento mensal de salário, aposentadoria, pensão, exclusivo na fonte e distribuição de lucros por mês, juntando o 13º, tá? Rendimento anual, acima de 44.583, dentre os declarantes de renda, não dentre os brasileiros, tá? Dentre os declarantes de renda, dentre os 36 milhões que declararam renda em 2021, você é um daqueles 360, um daqueles 360 mil pessoas com renda do 1% mais rico. Se você ganha mais que 44.500 por mês, você está dentro dessa faixa dos contribuintes com maior renda. E aí, você, fazendo uma comparação média, por favor, tá? Eu sei que você pode estar eu só tenho rendimento tributável, então você não está aqui. Você está jogando essa média para cima. Você está jogando essa média para cima. Se não tivesse você aqui, essa média seria ainda menor. Esses percentuais seriam ainda menores. Olha só que interessante. Essa turma aqui, ó, teve uma redução de alíquota de 40%, 48%, 50%, 47%, 42%, 41% e na última faixa 30%. Quem ganha hoje no Brasil são 11 mil pessoas aproximadamente, que têm renda mensal entre 395 mil e 645 mil. Essas 11 mil pessoas pagam de imposto de renda 3,7%. Com isso, o aumento patrimonial de toda essa turma aqui, vocês estão vendo de verdinho aqui na última coluna, o aumento do patrimônio foi maior do que a média dos declarantes. Ou seja, o Brasil cresceu um pouquinho, cresceu bem pouco, porque a inflação
foi 142%, o crescimento da renda 196%. O crescimento do patrimônio médio dos declarantes, o total, foi 299%. Mas os contribuintes, na média, com renda acima de 18 mil, todos tiveram crescimento acima do percentual médio de 299%. Sendo que esse grupinho aqui, por exemplo, de 72 mil até 396 mil, teve um aumento acima de 400%. O mesmo o contribuinte com renda de 645 a 1 milhão e 200. Quer dizer, está provado que a renda e o patrimônio são cada vez mais concentrados no Brasil. Só para fechar, quando você vem aqui para o início, né? Ah, mas você esqueceu de falar aqui, quem ganha pouco também teve um aumento patrimonial bom. Tinha um patrimônio médio de 33 mil, passou para 197. Há 400% de aumento, 490, quase 500. A renda também aumentou bem. Calma. Aqui, realmente, a princípio, parece haver um aumento de patrimônio e um leve aumento de renda. Mas 490 não é leve, é maior que todos. Calma. Em 2021, a declaração já foi no modelo pré-preenchido. Então, os dados são reais. Em 2006, havia um volume de erros absurdo nesse grupo de declarantes. Absurdo. A Receita Federal tem esses dados. As pessoas erravam muito na declaração. Não informavam tudo que tinham que informar, omitiam informações, principalmente nessa faixa de renda menor. Então, isso aqui é um ponto que precisaria ser melhor investigado. Não temos esses dados no material da Receita para a gente depurar isso aqui direitinho. Agora, evidentemente que teve algum ganho lá embaixo nas faixas de renda e vão até R$ 2.431 por mês, o que daria no ano coisa de R$ 30 mil. Embaixo, houve um brutal, na classe média principalmente, houve um brutal aumento na tributação da renda que ajuda, contribui para a concentração de renda, como essa tabela mostra. Tá? Leia um artigo que eu escrevi com o professor Leandro, com o Dr. Leandro Pausen, desembargador, fazendo uma integração de contabilidade com o direito, na revista da BDT. Eu estou colocando o link aqui embaixo para vocês na descrição, e também você encontra esse artigo no site do IPEC lá, colorido, com as tabelas todas coloridas, e na revista da BDT. Tá bom, gente? É isso. Repassem essa informação, entendam essa tabela que está aqui, porque ela precisa ser usada na hora que o Brasil for proceder à reforma do imposto de renda no processo de reforma tributária. É necessário enfrentar essa situação com a seriedade e o cuidado que o tema impõe. Tá bom? Abraço, alegria, uma ótima semana para você.